Boa noite. Então hoje, como combinamos, a gente vai ter o estudo bíblico através do YouTube. E hoje nós vamos estudar, dentro das 7 igrejas, nós vamos voltar um pouquinho e estudar Daniel 7, para que nós tenhamos uma melhor compreensão da próxima igreja, a igreja de Tiatira. E então vou convidar vocês para iniciarmos fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo de fazer o estudo da Tua Palavra. Clare em nossa mente, envie Teu Santo Espírito, Senhor, para nos dar entendimento e sabedoria. Que isso que aprendemos fique gravado em nossa mente e assim possamos, Senhor, compreender melhor as Tuas profecias e nos prepararmos para a Tua breve volta. É o que eu te peço em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém. Bom, como falei, vamos para o estudo. Nós estudamos já alguns períodos proféticos, né? E vem agora um período de 1260 anos da supremacia papal. Só para recordarmos, estudamos a igreja de Éfeso, foi do ano 34, com a morte de Estevão, e logo em seguida a conversão de Paulo, e se encerrou no ano 100 com a morte do último apóstolo, João. Em seguida, vem a igreja de Esmirna, que vai, então, do ano 100 até 313. O que ocorreu em 313 foi a conversão de Constantino e, principalmente, o edito que colocou a igreja de perseguida a permitida e a logo em seguida oficial da igreja, do império. E daí nós temos a igreja a seguir de Pérgamo, que vai de 313 até o ano de 538, quando entra em validade o edito do imperador Justiniano, que põe o bispo de Roma como a autoridade suprema da igreja, e assim ele assume a autoridade, como nós a conhecemos hoje, de Papa, ainda que na época ele não tinha ainda esse título. E aí se inicia esse período que estudaremos no próximo estudo, que é o da igreja de Tiatira, que vai de 538 a 1798 e que é conhecido como o período da supremacia papal. Para compreendermos bem a estudo de profecia, nós temos que aprender algumas chaves. Nós temos o quê? Temos que compreender que algumas coisas têm um significado. Por exemplo, vento. O que significa vento? Guerra, conflito. Depois temos a questão do dia-ano profético. Cada dia corresponde a um ano. Temos que águas correspondem a pessoas e multidões. E asas. O que significa asa? Velocidade, rapidez. Temos também animais. O que significam os animais? Significam reinos, poder e divisão. Divisões de reinos. E, finalmente, chifre, que tem o mesmo significado que os animais. E, então, vamos em frente. E eu vou pedir para a minha assistente, a Silmara, ler para mim essa passagem de Daniel 7, de 1 a 8. No primeiro ano de Belsazzar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então vamos parar para dar uma esclarecida do que vimos até aqui. Daniel, então, ele entrou em visão e viu o seguinte, que ele estava olhando na visão noturna e eis que ele viu o quê? 4 ventos.
do céu que agitavam o mar grande. Qual é o mar grande? É o mar Mediterrâneo. 4 grandes animais diferentes, uns dos outros, subiam desse mar. Vamos ver que animais são esses. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isso. Ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Bom, vamos estudar os animais então agora. Qual foi o primeiro animal visto? Um leão. O que ele tinha? Asas de águia. Vimos que o que significa asa? Asas significam rapidez, velocidade. E ele tinha mente de homem. E qual era esse império? Ele é o Império Mundial, a Babilônia. Vamos interpretar então o que significa isso. Nós temos que entender o seguinte: Babilônia já era uma cidade antiga, mas ela, por mais de 1000 anos, tinha perdido a sua influência política. E aí, num período de curto tempo, ela se tornou um império mundial. Quando, logo após a queda do Império Assírio, o rei Nabopolassar assumiu o trono e expandiu. Com o fim do Império Assírio, o Império Babilônico começou a crescer e foi dominando toda aquela região ali, já dominava a Mesopotâmia, foi dominando toda aquela Oriente Médio, como se conheceria, até chegar ao Egito. E foi assim, foi muito rápido. Em seguida ele foi sucedido por seu filho, Nabucodonosor, e depois tivemos Nabonido e finalmente Belsazar. Foi um período rápido. E o que vocês lembram? Foram arrancadas as asas, ele foi posto em pé e foi colocado como um coração de homem. Tudo isso querendo apontar para o poderio que teve esse império. Vamos recordando que lá no sonho da estátua de Nabucodonosor, qual era o metal que representava a Babilônia? Era o ouro. Poder era o mais rico. E isso fica representado dessa forma. Em seguida, nós temos o segundo império, o segundo reino, que é um urso que foi levantado mais de um lado. Porque, se vocês se lembram, o Império Persa, ou Medo-Persa, era constituído por 2 povos, os medos e os persas. E os persas eram mais fortes. Por isso, ele se levanta mais sobre um lado. Ele tinha 3 costelas entre os dentes. O que significam essas costelas?
Essas costelas apontam a reinos, impérios que foram conquistados pela Medo-Pérsia. Babilônia, o Egito e o segundo, uma corrente diz que seria o reino de Listra, que seria na atual Turquia, e outros apontam ainda para o Império Assírio, que na verdade ficava ali naquela região que Listra dominou. Em seguida nós temos o terceiro animal, um leopardo que tinha 4 asas. Olha que interessante, 4 asas. Se Babilônia foi rápida com 2, vocês imaginam então o Império Grego, que é representado por esse animal. Ele foi muito rápido. E se você for ver na história, que é o Império de Alexandre o Grande, chamado Império Grego ou Macedônico, ele foi num curto período. Ele dominou, saiu da Grécia, dominou todo o Império Persa, o Egito, passou pelo atual Irã, que era a sede do Império Persa, Afeganistão, Paquistão, chegou na Índia. Ou seja, foi um império imenso, construído em menos de 2 décadas, em 15, 16 anos, se eu não me engano. Ou seja, foi muito rápido. Mas aí ele é mostrado com 4 cabeças, que foram os 4 generais que sucederam a Alexandre, porque Alexandre morreu com 32 anos no auge, sem deixar sucessores, e foi sucedido então pelos seus 4 generais que dividiram o império, que eram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, e cada um deles ficou com uma parte do império. Pode ler para mim, Sil? Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Assim me disse ele: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Bom, esse é o 4º animal. Um animal terrível e espantoso, sobremodo forte, com dentes de ferro, e devorou, que devorava e era diferente de todos os outros. Foi o Império Mundial, o 4º, Roma. Roma era representado por esse animal. E nós temos o quê? Vocês lembram que nós vimos aqui que ele tinha 10 chifres, representado pelos 10 povos bárbaros que invadiram a Europa, que dominaram todo o chamado Império Romano do Ocidente e resultaram em alguns dos países que nós conhecemos hoje, como os suevos, que formaram Portugal, os visigodos, que formaram a Espanha, os francos, que formaram a França, e os anglo-saxões, a Inglaterra, e assim por diante.
E nós temos algumas características do chifre pequeno, que está dentro do chamado, desse quarto animal que representa Roma. Primeiro a Roma imperial e aqui mais ênfase na Roma chamada papal. Que nós temos o quê? Ela surgiu do quarto animal, esse chifre pequeno, ele surgiu no meio de 10 chifres. Depois dos 10 chifres, ou seja, os 10 chifres surgiram primeiro e ele depois. E era diferente dos outros chifres. Ele surgiu pequeno, mas ele se tornou maior que os outros. E ele abateu 3 dos reinos. Quais foram esses reinos? Os ostrogodos, os érulos e os vândalos. Os últimos foram os ostrogodos, que caíram no ano 538. Por quê? Uma breve explicação que o Papa Leão I, ele defendia uma tese, uma doutrina que hoje todos nós aceitamos como realmente válida, que é o quê? Jesus, ele tem 2 naturezas. Ele é plenamente Deus e plenamente homem, que convivem nele. E esses 3 povos não aceitavam isso. Eles eram arianos. E essa doutrina era combatida, então, pelo bispo de Roma. Só que quem dominava aonde ficava Roma foram esses 3 povos, sucessivamente, e sendo os últimos os ostrogodos. Só então, em 538, quando os ostrogodos foram derrotados e extintos como os outros 2 povos, finalmente o bispo de Roma pôde assumir como o líder de toda a igreja, conforme o decreto de Justiniano, como eu disse. Ele proferia palavras contra Deus. Lembra que falava grandes coisas? Ele magoou os santos do Altíssimo, mudou os tempos e a lei, e reinou por 3 tempos e meio. Nós vamos ver o significado de cada coisa dessa. Agora, o que temos? Ponta Pequena era Roma papal. Ele subiu entre os 10 chifres, como falei, depois dos outros chifres, ou seja, só em 538, derrubou 3 reinos, os érulos em 493, os vândalos em 534 e os ostrogodos em 538. Mais forte que os outros chifres e durou de 538 a 1798. E tinha uma boca que falava com insolência. Grandes coisas. E vamos ver então os nomes que foram dados ao Papa. O Papa, ninguém, só que devemos lembrar que lá em Mateus 23, verso 9 diz: ninguém sobre a terra a chameis Pai. Aí, é lógico, não está se referindo ao nosso Pai que nos gerou, junto com nossa mãe. Esse é Pai nosso. Aí é no sentido de Deus. Porque o único que, além do nosso Pai sanguíneo, que pode ser chamado de Pai, é o Deus Pai. Mas o Papa assumiu esse título. Vicaris Dei, vigário de Deus. Que é o vigário de Deus? Aquele que representa a Deus. Mas quem tem esse papel? Se eu não for, o Consolador não virá. Quem é o Consolador? Que está lá em João 16, verso 7. O Espírito Santo. Vicaris Dei é um título aplicável apenas ao Espírito Santo. Sua santidade. Mas o que diz lá em Apocalipse 15, verso 4? Só o Senhor é santo. Então, como aplicar esse título ao Papa? Todos os nomes que nas Escrituras se aplicam a Cristo, por virtude dos quais é estabelecido ser ele cabeça da igreja, são aplicáveis ao Papa. Isso está com Bellarmino que compilou e está On the Authority of Councils, livro 2, capítulo 17. E mais, tu és o pastor, tu és o médico.
Tu és o diretor, tu és o lavrador, finalmente tu és outro Deus na terra. History of the Councils, 1672, volume 14, página 109. O Papa é supremo juiz da lei na terra. É o representante de Cristo, que é não somente um sacerdote para sempre, mas também Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Civiltà Católica, 18 de março de 1871. O Papa é coroado como uma tríplice coroa, como Rei dos céus, Rei da terra e das regiões inferiores. Prompta Biblioteca, Ferraris, volume 6, página 26, artigo Papa. Então, o que nós estamos vendo aqui? Quais os títulos que ele assume? Tirando esse das regiões inferiores que nós vimos aqui, somente títulos aplicáveis a Deus. Somente Deus poderia ter esses títulos, mas ele assume esses títulos. O que nós vemos então? Que ele tinha uma boca que falava insolências, destruiria os santos do Altíssimo. Então vamos ver como que ele destruiu os santos do Altíssimo. Santa Inquisição. Olha as perseguições que eles fizeram. Na Espanha, 32 mil queimados vivos. França, 23 de agosto de 1572, massacre de São Bartolomeu, 4 mil mortos. Na França existia um movimento protestante chamado Guenotes, que, por ordem do Papa e do rei da França, que era aliado ao Papa, nessa noite, na noite de 23 de agosto de 1572, foi feito esse massacre. Numa única noite, 4 mil mortos. Nos Países Baixos, 32 mil mortos. 36 mil mortos. Na Alemanha, 50 mil mortos. Os albingenses e os valdenses quase extintos. Os albingenses eles se localizavam no sul da França e os valdenses na Suíça. Os albingenses foram totalmente extintos e os valdenses sobreviveram porque se refugiaram nas montanhas, nas cavernas, na Suíça e conseguiram resistir às perseguições do Papa. Em Portugal, Espanha, Itália, Polônia, América Latina, África, em todo o mundo, mais de 1 milhão de mortos. Temos também a Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648, que envolveu vários países da Europa. Ela teve durante todo esse tempo quase 8 milhões de mortos entre protestantes e católicos. Foi uma guerra por motivos religiosos. Mudaria os tempos e a lei. O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. Ou seja, o que ele diz aqui? Que ele pode modificar. Prompta Biblioteca, 1900, artigo Papa. O Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. Ou seja, ele pode revogar, ele pode mudar os preceitos que o próprio Cristo deixou para nós. Isso está no Decretal de Traslate Episcopal. A vontade do Papa representa a razão. Ele pode dispensar a lei, fazer do errado direito, por meio de correções e mudanças nas leis. Olha, isso não está na Bíblia, mas para mim o errado sempre vai ser errado. O certo sempre vai ser certo. O errado não tem como ser certo. E como ele assume essa autoridade de que ele pode fazer do errado direito? Isso está no discurso 96 do Papa Nicolau. Finalmente, temos que ele duraria 3 tempos e meio, de 1260 anos. Como a gente pode dizer que são 1260 anos? Vamos lá em Apocalipse, algumas passagens que se referem a esse período. Lá em Apocalipse 13, verso 5 diz: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias.
deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Apocalipse 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Bom, vamos ver como esses períodos estão interligados. Dentro do estudo profético, tempo também significa um ano. Então, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio, 42 meses. Vocês lembram que vimos agora menos em Apocalipse? 42 meses, 30 dias, 1260 dias. 1260 dias, 1260 anos. Ou seja, a profecia lá de Daniel 7 e essas duas de Apocalipse estão interligadas, referindo-se ao mesmo período de 1260 anos. Seu poder seria finalmente tirado. Como isso aconteceu? Em 538 nós vimos que entrou em vigor o decreto de Justiniano. 1260 anos depois, em 1798, a mando de Napoleão Bonaparte, o general Berthier aprisionou o Papa e acabou com toda a autoridade do Papa, que só seria restituída posteriormente. Por quê? O Papa, nessa época, se você for lá na história, ele tinha autoridade, não é sobre o que hoje nós conhecemos, só conhecemos como Vaticano, mas tinha os estados papais que dominavam toda a parte central da Itália. Além do que, ele tinha influência sobre governantes, reis, ministros, ele usava esse poder para influenciar politicamente. E o Napoleão, desde o início, como ele é um fruto da Revolução Francesa, ele combatia a religião. Tanto que quando ele foi coroado imperador, a hora que o bispo foi colocar a coroa na sua cabeça, ele tomou da mão do bispo e colocou na sua própria cabeça, querendo dizer, você não tem autoridade sobre mim. E como esse Papa estava indo contra os interesses dele, ele foi lá e derrubou, aprisionou esse Papa que morreu na prisão. E continuou existindo o Papa até posteriormente, como eu disse, no século XX, quando foi criado o Vaticano, mas eles não tinham mais aquela influência e autoridade. E assim acabamos esse estudo sobre Daniel 7. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, a gente vai conversando e que Deus nos abençoe, nos dê autoridade e entendimento. E vamos orar de novo para encerrar esse estudo. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de conhecer um pouco mais daquilo que Tu deixaste para nós. Pois, como está escrito, a igreja, quando não tem profecia, ela se corrompe. Então, assim, nós estudando a Sua profecia, que isso sirva, Senhor, para elevar, para ajudar a igreja a sair desse estado que ela está e assim nos elevar para Ti. E ajuda-nos, Senhor, também nos dando entendimento e guardando-nos em tudo que formos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite e um feliz sábado.